Wagner? É Wagner com V com W, hein? É que a hora de Felipe ele tá dormindo. Eu tô aqui, gente, pela misericórdia, não posso nem tomar café. Boa tarde, sou. Feliz Natal. Eita, Boa tarde, feliz Wagner. tarde. É, Feliz Natal pra você também, Wagner. Bom, gente, no nosso último encontro a gente começou a falar da ideia de sistemas. Nós falamos o que é uma equação linear, né? Foi visto que a equação linear, todas as suas variáveis têm expoentes todos idênticos a 1, ou só os números, né? Nunca diferente disso. Quando eu tenho isso, o que é gerado geometricamente, né, nunca é algo do mundo linear, ou seja, são curvas que têm curvaturas variadas, né? As linhas, de forma geral, as curvaturas são todas idênticas a zero. Então, os objetos que obedecem a isso são retas e planos ou hiperplanos, né? Esses são os objetos envolvidos aqui nesse estudo. Aí a gente viu que a solução de uma equação linear é um ponto que pertence ao objeto, né? Olhando o aspecto geométrico, ou então a gente diz simplesmente que é solução, né, de forma analítica, né, ou algébrica, quando a gente substitui e nas contas dá aquele termo independente, né? Por exemplo, eu tenho essa equação, que é a equação de uma reta. Todos os pares que na ordem, o primeiro do par, se eu trocar por essa variável, e o segundo do par, se eu trocar por essa variável, resolver essa conta e der sempre 1, então todos os pontos que isso acontecer, é porque geometricamente ele faz parte daquele objeto. Se a conta dá diferente de 1, significa que aquele ponto ele não faz parte do objeto, tá? Só para representar melhor isso, vamos supor aqui, eu vou falar um pouquinho da forma prática, né? Eu sei que, repito, né? Vocês já viram um pouco dessa ideia no primeiro ano, e aqui a maneira de abordar vai ser um pouquinho diferente. Então, vamos supor que eu tenho essa equação de reta aqui, ó, 2x mais, sei lá, y igual a 3. Né? Vou pegar uma bem simples aqui. O AX é A, né? É o Y, como chama? A letra agora, o final da letra. Eu não lembro Pronto. se o último número, o 3, é B ou é C. É B, né, professor? O 3? Na verdade, sim, você está falando da estrutura, né? Isso. O A 3 é B, estrutura né? é essa. É a x, by igual a c. Ah, isso. Então, o que Wagner está falando é quem, né? O A é o 2, o B é 1 e o C é 3. Tá, então, bom, primeiro, se isso é uma equação de reta, a gente vai ver mais adiante a seguinte formação, né? Quando a gente for ver um pouquinho de geometria espacial. Para eu determinar uma reta, determinar, né? Eu preciso de dois pontos. A gente sabe que a reta tem infinitos, mas para dizer quem é a reta, né, por onde passa a reta, basta eu definir dois pontos. Aí como é que eu defino dois pontos da reta? Então eu acabei de falar, né, para vocês que se eu pego um par onde a primeira coordenada eu vou colocar aqui no lugar do x e a segunda coordenada eu vou colocar no lugar de y, se essa conta der 3 é porque o ponto faz parte do objeto, né? Ou a gente diz que é solução da minha equação linear. Né? Aqui os expoentes são todos idênticos a 1. Quando não tem expoente é porque eles são idênticos a 1. Consequentemente, isso aqui também é uma equação linear.
Então, se eu pegar o ponto 1 e 1, por exemplo, o ponto 1 e 1 satisfaz isso daqui. Porque se eu fizer a substituição, né, se eu fizer 2 vezes 1, 1 é referente à primeira coordenada, que é referente ao x, e trocar o y por 1 também, essa conta aqui, 2 vezes 1 dá 2, somado a 1 dá 3. Né? Então, como esse ponto, né, quer dizer, esses dois valores satisfazem essa equação, ou seja, esse ponto ele pertence à minha reta. E outro ponto, né, simples, é eu colocar zero para o x, por exemplo, e para que isso dê 3, basta eu considerar o y igual a 3. Né, que se eu substituo esses dois pontos aqui na minha equação, a gente vai ter que 2 vezes zero mais 3, de fato isso dá 3. Então eu consegui determinar dois pontos que pertencem à minha reta. Se eu conseguir determinar dois pontos que pertencem à reta, eu posso fazer o meu gráfico. Inclusive, esse caminho, ele poderia ser um caminho plausível no primeiro ano. Né? Vocês poderiam determinar gráficos de funções de reta, né, que determinam retas, dessa maneira também. Não tem problema nenhum. Então, eu vou fazer a marcação dos dois pontos. Né? Um dos pontos é 1 e 1, no caso, 1 para x e 1 para y. Né? Esse seria, vou chamar esse ponto ponto A e esse ponto B. Então, esse ponto que eu fiz a marcação aqui é o meu ponto A. E o ponto B, a coordenada x é 0, né? Ou seja, é aqui na origem. E a coordenada y, ou seja, 3 unidades para cima, né? Porque o y é positivo, os positivos estão nessa parte aqui, e eu vou fazer a marcação aqui de 3 unidades. Então, está aqui o meu ponto, o ponto B. Aqui é a equação da minha reta, né? Basta unir esses dois pontos, né? Então, vamos fazer essa união. Consequentemente, eu tenho a equação da minha reta. Então, tá aí. Essa é a minha reta R1. Sou. Diga aí, Wagner. Então, tipo, função linear vai ser tipo que a gente aprendeu no primeiro ano? Vai ser isso? Vai ser só isso aí? Na verdade, essa abordagem ela é bem mais simples do que a que é vista no primeiro ano. A abordagem do primeiro ano, né, como ele fala de gráfico de funções, então, sei lá, normalmente ele aborda mais pontos para que vocês tenham uma observação mais ampla. Né? Normalmente eles mandam montar normalmente uma tabelinha, né? Aí lá você põe alguns valores, vê como é que Ah, é mais ou menos. verdade, que você faz f de x é igual a não sei o que, elevado a não sei quanto, por exemplo, né? Isso. Sendo que aqui eu usei um princípio geométrico, né? Para eu ter a equação de uma reta, basta determinar dois pontos. Então, aqui eu determinei os dois, aí eu só fiz unir. Quer dizer, é bem mais simples, né? E a gente podia ter utilizado isso lá, inclusive, né? Vocês. Mas lá é outra abordagem, né? Repito, né? Lá a intenção é que você tenha uma visão mais ampla, né? De forma geral. Ok. Aí, por exemplo, se eu vou pegar um ponto aqui que a gente vê, né? Que ele não está na reta. Por exemplo, o ponto 2 para x e o ponto 3 para y. Né? Esse ponto aqui eu vou chamar ponto C. Já dá para visualizar que esse ponto ele não faz parte da reta. O ponto C ele não pertence à reta R1. Ele está fora da reta R1. Tá, mas Aí vai ter esse negócio de reta positiva, reta negativa, ou aí não. depende. Qual é o, assim, não entendi. É porque do nome do termo, se a reta é crescente, decrescente, constante, ou não vai Sim, ter isso aí não. é porque ali a gente, no primeiro ano, a gente estuda os casos. Né?
casos E particulares, esses né? são casos particulares. Esse, de forma geral, essa maneira de gerar retas é uma maneira que você não precisa saber qual é o tipo. Né? Você sem saber que tipo de... que ali tá dando nomes às funções, né? Aqui não. Essa estrutura geral é a estrutura de retas. Aí como é que ela é? Ela é assim constante, ela é em pé, ela cresce, ela decresce. Bom, determinando dois pontos, né, o que, é que a gente observa aqui? Bom, o x cresce para cá e o y cresce para cá. Imagine que isso aqui é um jogo de plataforma e meu personagem é essa bolinha vermelha aí que vocês estão vendo na tela. Eu vou caminhar para a direita, né? Ou seja, vou seguir aí, suponha que essa tela se move na direção do x. Tá, então, quando eu, sei lá, botar para o lado direito, o meu personagem, que é essa bolinha vermelha, ele vai descer essa ladeirinha, né? Isso aqui está funcionando como se fosse uma ladeira descendo. O que, que isso significa? Que essa reta, ela é decrescente. Né? Então, a maneira como a gente observa, né, a movimentação, o dinamismo, né, olhando por esse ponto de vista que eu criei, nos informa se ela cresce ou decresce. Né? Aqui a gente não vai observar esses aspectos. Tá? A gente vai só observar, pelo menos a priori, esse, né? Se o Se, ponto está ou não está na reta. Pelo menos por hora é a única coisa que eu estou frisando. se fosse os mesmos pontos, só do lado esquerdo do X, seria crescente, né? Se, no caso, se a reta tivesse, por exemplo, O outro lado de cá, onde se só fosse seria aqui, crescente, né, no caso. aí ela seria crescente, isso. Uhum. Mas vamos voltar para o assunto, senão eu vou querer voltar ao assunto, não é para voltar. Você, assim, você gosta, né, de funções, aí você puxa muito Ah, eu acho, para eu amo. esse aspecto. Mas, enfim, aqui não se utiliza tanto, mas não significa que não possa. Né? Muito bem, então, por exemplo, esse ponto aqui, repito, né, ele tem coordenadas 2 e 3. Então, em relação à equação linear, quando eu substituir esses pontos aqui, não vai dar 3, porque o ponto está fora da reta, né, geometricamente. Aí vou mostrar isso para vocês agora. Se eu colocar 2 no lugar do x e o 3 no lugar do y, bom, isso aqui no caso vai dar 4 mais 3, isso aqui dá 7, né? De fato, isso não é 3. Então, é isso que caracteriza a solução de uma equação, né? Se ao substituir der o termo independente, o ponto está na reta. Se não der, ele está fora. Tá? Então, essa é a ideia. Aí, qual é a nossa ideia? Né? Dado duas retas, aí eu quero saber os pontos em comum. Né? É isso que a gente chama de sistemas. Eu tenho duas equações de retas e eu quero saber quais são os pontos que fazem parte das duas ao mesmo tempo. Tá? Então, eu escrevo assim. Em geometria analítica, que é uma coisa que a gente vai estudar no próximo ano, que é exatamente essa abordagem que eu acabei de falar, essa abordagem não é nossa ainda, porque essa abordagem eu só estou usando para facilitar a ideia de sistemas. Porém, no próximo ano a gente vai estudar essa abordagem, para as retas, inclusive. Será visto que uma equação linear, né, desse formato aqui, que eu mostrei para vocês, representa geometricamente uma reta, isso também eu já comentei, e eu já mostrei alguns fatos além desse. Então, um sistema, eu tenho duas equações, né, cada um com duas variáveis aqui, né, cada um aqui tem x e y, e por isso o sistema 2 por 2, né, que é como a gente chama, né, duas equações de duas variáveis, são geometricamente duas retas. Assim, os casos possíveis que a gente tem para esse sistema são esses.
né? Se eu considerar a reta R1 como sendo essa estrutura e R2 como sendo essa, pode ser que as duas retas se cruzem em um único ponto, né? Ou seja, a interseção das duas retas. A interseção é determinar o que é comum. No caso aqui é só o ponto P, aí eu digo que as retas concorrem, né? Elas são concorrentes nesse ponto. R1 e R2, nesse caso aqui, não tem interseção, né? A interseção é vazio, não tem cruzamento. Consequentemente, no sistema, não tem solução no meu sistema. Aqui, no caso, a solução é única. Esse primeiro caso, a solução é única. Nesse segundo caso, o sistema não tem solução, porque não tem ponto em comum. E a interseção é vazia. E nesse terceiro caso aqui, a interseção, eu posso dizer que, no caso, o R1 é o próprio R2. Né? São idênticos as retas aqui. Então, a interseção eu posso dizer que dá o R1 ou o R2, já que os dois têm, quer dizer, a mesma reta com dois nomes diferentes. Em relação à solução, aqui eu tenho infinitas soluções. Porque todo ponto que for de R1, automaticamente ele também é do R2, já que os dois objetos é a mesma coisa. Tá? Então, a solução do sistema nada mais é do que encontrar os pontos em comum, né? Isso que eu comentei aqui para cada caso. Né? Onde, quando se encontra um único comum, né, como no primeiro caso, se diz que o sistema tem solução única. O segundo, que é esse, né, o sistema não tem solução, né, porque não tem interseção. E esse caso aqui, ele tem infinitas. Então, qual é a ideia? Né? Aqui eu tenho, sei lá, 3 sistemas. E para cada um deles, eu acho que cada um tem uma solução distinta. Né? No caso, um deles vai ter uma, um deles vai ter infinitas e o outro vai ter nenhuma. Como é que a gente verifica isso? Bom, a ideia... Deixa eu comentar aqui do primeiro, né? Por exemplo. Eu tenho que a primeira reta é 2x mais 2y igual a 6. E a segunda é 2x mais 4y. Eu vou consertar lá. E a outra é x mais y igual a 2. Deixa eu ajeitar aqui. Aqui é x. E esse aqui é 4. Bom, então aqui eu tenho duas retas. E eu quero saber qual dos 3 casos está acontecendo. Se essas duas retas se cruzam em um ponto, se essas duas retas não se cruzam em nenhum, ou se essas duas retas são a mesma. Aí, para resolver esse problema, né, tem algumas maneiras que se aprende no ensino fundamental. Uma delas é escolher uma das equações, isolar uma das variáveis e jogar na outra. A partir do momento que eu substituo uma variável de uma na outra, isso já me induz a procurar pontos em comum, né? Estou substituindo um objeto de uma equação dentro da outra equação, né? Então, isso já faz com que a gente esteja verificando os pontos que são comuns, né? Ou tentar isso. Né? Fazendo isso, pegando, por exemplo, a equação mais simples, né? Isso aqui também é um pouco da ideia do que a gente viu matrizes inversas. Né? Vou escolher essa que é a mais simples, né? Os coeficientes são menores. Eu vou isolar uma das variáveis, por exemplo, a variável y, né? Eu podia escolher qualquer uma das duas. Com isso, a y vai ser igual a 2 menos x. Né? Menos x porque do lado esquerdo da igualdade, né? Ou seja, antes da igualdade, x aqui não tem sinal, então ele é positivo.
Se eu troco ele de lado, ele fica negativo. Tá? Então, isso aqui que eu fiz foi isolando a segunda. Como na primeira também tem y, então eu vou trocar meu y por 2 menos x. Aqui. Aí eu vou ter a possibilidade de encontrar o x, né, de cara. Então vamos fazer isso. Então aqui eu tenho 2x mais 4y, mais o meu y pela segunda equação é 2 menos x, então eu vou escrever isso. E isso é igual a 6. Agora é só fazer umas continhas, né? Aqui. Então vai ficar 2x mais 8 menos 4x, né? Aqui eu distribuí o 4, né? Multiplicando, né? 2 vezes 4 dá 8, 2 vezes 4 vezes x dá 4x, né? Fazendo também um jogo de sinais. E isso é 6. Agora a gente faz as contas aqui. Né? Então, 2x menos 4x vai dar menos 2x. E esse 8 aqui, eu vou passar ele para o outro lado. Né? Já que do lado esquerdo ficou só um termo com a variável que eu estou querendo descobrir. Então, esse 8 aqui ele vai atrapalhar, né, eu encontrar essa variável. Então, eu vou jogar ele para o outro lado. Consequentemente, isso aqui vai dar menos 8. Então, essa diferença aqui dá menos 2. E agora, esse menos 2, como multiplica o x, do outro lado ele vai dividir. Então, isso aqui vai ficar menos 2 dividido por menos 2. Como isso é uma divisão, a gente precisa fazer o jogo de sinais. Menos com menos é mais. 2 dividido por 2 dá 1. Então, eu encontrei um único valor para o x. Isso significa que é bem provável que eu só encontre um valor para y. E, geometricamente, isso eu tenho um único ponto em comum entre essas duas retas. Então, por exemplo, o y vai ser igual a 2, no caso 2 menos o x, né? E o x a gente acabou de encontrar que deu 1. Então, isso aqui vai dar 1. No caso, 2 menos 1 dá 1. Então, o ponto 1 e 1, ele faz parte das duas retas. De fato, se eu substituo aqui, né? Aqui vai dar 2, aqui vai dar 4, a soma de fato dá 6. E se eu faço 1 mais 1, de fato a soma dá 2. Né? Então, esse ponto é comum realmente às outras duas. Né? Então, o meu sistema só tem uma solução e, geometricamente, né, as duas retas são concorrentes e esse é o ponto P comum, né? De acordo aqui com o nosso texto. O ponto P, ele possui justamente as coordenadas, né, nesse primeiro sistema. As coordenadas do meu ponto é 1 para x e 1 para y. Aí tem os outros sistemas, tá? Que seguem a mesma linha de raciocínio, né, para resolução, pelo menos por enquanto, né, já que a gente vai ver uma técnica diferente dessa. Né? No caso, é uma novidade, né, uma técnica nova, é uma técnica que é ensinada no ensino médio, que é o que a gente chama de escalonamento. Bom, a ideia do escalonamento é usar basicamente dois princípios. Então, o primeiro princípio é esse. Eu vou explicar esse princípio com coisas mais simples do que equações lineares, só para a gente entender os princípios. Né? Então, o primeiro princípio é esse. Sei lá, vou escrever aqui uma verdade numérica. Então, se eu somar 4 mais 6, todo mundo sabe que isso aqui dá 10. Aí, se eu multiplico a equação inteira por qualquer número, essa nova igualdade que vai aparecer, ela vai continuar sendo verdadeira também.
Então, vamos escolher aqui o valor menos 3, é qualquer um, tá? Eu escolhi menos 3. Então, como aqui tem um sinal de menos, né, mais com menos vai dar menos, né? E todos os termos aqui da minha equação, todos são positivos. Consequentemente, esse sinal de menos vai trocar o sinal de todo mundo. E eu vou fazer a multiplicação com todos eles, né? Então, 3 vezes 4 dá 12, né? Fazendo o jogo vai dar menos 12. 6 vezes 3 dá 18. Também fazendo o jogo de sinais, aqui vai ficar negativo. E 3 vezes 10 dá 30. Bom, aqui uma maneira da gente interpretar essa conta aqui é da seguinte maneira. Vocês imaginem um baú, ou sei lá, um recipiente grande, né, cheio de objetos, né? Tem infinitos objetos. Aí, suponha que você vá lá e retire 12 objetos, num primeiro momento. Depois você vai lá e retira 18. Pergunta, quantos você retirou? Na verdade, você retirou 30. Né? Se você retira 12, depois retira 18, então você retirou 30. É uma maneira de interpretar essa conta. Então, isso aqui também é verdadeiro, né? Menos 12 menos 18 dá menos 30. Quer dizer, esse é o primeiro princípio, né? Se eu tenho duas coisas idênticas, se eu multiplico as duas coisas idênticas por qualquer número, a igualdade se mantém. É o primeiro princípio. O segundo também é um princípio básico. Vou mencionar aqui outro exemplo para vocês enxergarem o segundo princípio. E o segundo princípio é o seguinte. Eu tenho duas igualdades. Então, por exemplo, eu tenho essa igualdade e tenho, sei lá, essa igualdade aqui. Aí o segundo princípio me diz, se eu tenho que esses dois objetos são iguais e que esses dois objetos são iguais, se eu somar esse com esse, vai ter que ser igual a soma desse com esse. Né? Então, vamos somar aqui. Né? Eu vou escrever assim, tá? Eu vou somar. Então, somando, aqui eu vou somar 1 mais 3, isso vai dar 4. E aqui, 1 menos 1 dá 0. Né? Aqui eu tenho um positivo e eu estou retirando esse 1 aqui. Então, aqui vai dar 0. Vou colocar assim, ó, mais 0. E 2 mais 2 dá 4. Né? Quer dizer, de fato, o princípio é verdade. Né? Se eu somo os objetos que estão à esquerda das igualdades, vai dar igual a soma dos objetos à direita das igualdades. Né? Vai dar igual. Então, em símbolos, os dois princípios são esses. Se eu tenho que um objeto A é igual a um objeto B, então isso aqui significa que se eu multiplico dos dois lados por um número, então A vezes um número vai ser igual a B vezes um número. Né? Esse aqui seria o princípio. Um deles, né? O primeiro. E o segundo princípio, né? Se eu tenho as igualdades A igual a B e C igual a D, significa que A mais C obrigatoriamente vai ser igual a B mais D. Tá? Então, esses são os dois princípios utilizados no processo de escalonamento. Tá? E, basicamente, são também os dois princípios que nós utilizamos para resolver equações. Por exemplo, como é que esse 8 vem parar desse lado? É quando a gente soma o menos 8 dos dois lados. Né? Se eu somar aqui menos 8 e somar aqui menos 8, então, mais 8 somado com menos 8 vai dar 0. Né? Ou seja, aqui, de fato, eu vou somar o 6 com menos 8. Então, essa manobra aqui que a gente diz, né, passar para o outro lado, trocando a operação, nada mais são do que observações desses dois princípios.
seja, a gente fala isso só para facilitar, né, o processo, né? Não ficar, sei lá, para ficar mais rápido, inclusive, até na hora de fazer a conta. Mas, indiretamente, são esses dois princípios. Ok, então vamos ver na prática como é que é essa ideia do escalonamento. E para isso eu vou pegar, né, tá aqui o processo, né, que é somar as linhas ou multiplicar as linhas por números, né? No caso, são as duas coisas que a gente pode fazer, que é o que a gente chama de combinação, tá? Então, vamos pegar esse segundo aqui. 2x mais 3y igual a menos 5 e menos 4x menos 6y igual a 10. No caso aqui é menos 5. Bom, a ideia do escalonamento é aplicar os dois princípios. Porém, para o trabalho ficar mais simples, né, a ideia é, ao invés de escrever todos esses símbolos, a gente vai escrever de maneira posicional. Então, por exemplo, a gente vai escrever, né, a primeira coisa essa primeira coluna vai representar x. Ó. Quem são os coeficientes de x? 2 menos 4. Aqui é quem é a primeira coluna, 2 menos 4. Espera aí, só vou ajeitar aqui, tá? Enquanto isso, coloca aí, dá um feedback aí, só para eu saber se está todo mundo entendendo o que eu estou falando ou se eu preciso reforçar alguma coisa que eu falei. Tá, voltou aí, todo mundo já viu, né? Voltou, professor. Ok. Tá tudo ok até aqui?
Foi porque travou mesmo, pessoa? Foi só pra mim que travou. Não, eu acho que travou geral. Aqui, quando eu voltei lá no Meet, tinha de fato caído a internet aqui. Ah, Só no por isso, porque computador. tava, ficou mudo do nada e a tela depois desapareceu. Eu não entendi a última parte. Ok. Tá, então só voltando à ideia, né? Eu transformei aqui meu sistema numa matriz, né? Só não coloquei as bordas. No caso, eu vou colocar. No caso, aqui tem duas linhas e três colunas. E tem. A gente faz um pontilhado aqui, isolando a última coluna. O que significa esse pontilhado? Significa essa igualdade, né? Significa que depois do pontilhado é o que vem depois da igualdade. Antes do pontilhado é o que vem antes da igualdade. Aí, só repetindo, a primeira coluna é referente à coluna do x, né? 2 menos 4 são os coeficientes nessa ordem do x, né? 2 menos 4. E os de y é 3 e menos 6. Aqui também é 3 e menos 6. Bom, então, o que a gente pode fazer no escalonamento? No escalonamento, a gente pode somar as linhas, né? Foi o segundo princípio que eu mostrei para vocês, né? Se eu somo tudo que tem nas partes esquerdas aqui das equações, né? Na parte esquerda das equações, e eu somar o que tem na parte direita das equações, né? Significa que o resultado tem que dar igual, tem que dar igual. Né? A mesma coisa é pegar uma linha e multiplicar por um número. Bom, então eu vou fazer isso aqui, né? Eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso, e meu interesse é transformar, utilizando dessas duas operações, transformar esse elemento aqui em zero. Por que isso? Né? Porque se esse cara se transforma em zero, no caso, quando ele virar zero, a linha inteira vai mudar. Né? Aí eu vou ficar com um número vezes y, né, que é o coeficiente dessa coluna, são os de y igual ao número. Aí eu já acho imediatamente o y. Então, deixa eu ir fazendo aqui para vocês, né, visualizarem o que eu estou falando. Bom, então, para transformar isso aqui em zero, eu tenho que alterar a linha de cima, já que eu vou somar as linhas de tal maneira que zere a de baixo. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Essa é a primeira linha, a linha 1, né? Essa aqui é a segunda linha, a linha 2. Eu primeiro vou multiplicar a linha 1 por um número. Então, como eu quero que esse cara se transforme em zero, e para isso eu vou somar com alguma alteração dessa linha, né? Então eu vou multiplicar essa linha por 2. Que aí ao fazer isso aqui vai ficar 4, aqui menos 4, aí se eu somar vai zerar. Então a primeira coisa que eu vou fazer é isso, 4 vezes a linha 1. E isso a gente pode, né? É o primeiro princípio, né? Multiplicar a minha equação por um mesmo número continua uma equação. Então fazendo isso, a primeira linha vai ficar assim, ó. Ou 4 não, por 2, desculpa. Então aqui 2 vezes 2 dá 4, 2 vezes 3 dá 6, e 5 vezes 2 dá 10. No caso aqui fica menos 10 por causa do sinal. A segunda linha eu não fiz nada, então eu vou só copiar. Todo mundo entendeu, né? O que eu fiz daqui para cá, na transformação da primeira linha.
Sim, professor. Ok. Agora, para transformar esse cara aqui que eu tinha circulado, né, no caso, esse cara aqui, para transformar ele em zero, como aqui é 4, aqui é menos 4, basta somar, né, somar uma linha com a outra, né, que aí ele se transforma em zero. Então, eu vou fazer assim, ó, os resultados eu vou colocar na linha 2, né. No caso aqui, a gente indica qual é a linha que eu estou transformando, né. Estou transformando a própria linha 1. No caso, eu fiz isso daqui para cá, né? Transformei a própria linha 1. Agora, eu vou somar os dois, eu tenho que indicar em qual linha eu vou colocar essa soma. No caso, eu vou colocar na segunda linha. Eu vou fazer o seguinte, eu vou somar a linha 1 com a linha 2. Então, ao fazer isso, né, a primeira linha, eu não estou fazendo nada com ela, então eu vou só repetir. E a segunda linha, eu vou efetuar a soma. Então, 4 somado com menos 4 dá 0. 6 somado com menos 6 dá 0. E 10 somado com menos 10 também dá 0. Então, ficamos assim, né? A nossa matriz. Bom, então, foi o que aconteceu aqui com a segunda linha. A segunda linha zerou. Quando é que isso acontece? Quando as duas equações são iguais. Tá? Então, observe, eu tenho essa primeira equação. Se eu multiplicar ela por menos 2, ou seja, o primeiro princípio, né, que se mantém a igualdade, eu gero a segunda. Ou seja, essas duas equações é a mesma equação. Né? Por isso que aqui zerou a segunda. E o nosso sistema, então, vai ter infinitas soluções. Porque se as duas retas são a mesma reta, todo ponto que for da primeira reta automaticamente vai ser da segunda. Aí quem são, no caso, quem vai ser a minha solução? Aí a gente só escreve a cara da solução. A solução vai ser assim, ó. O primeiro ponto, no caso, a primeira coordenada vai ser x, e a segunda, quando eu isolo essa equação aqui, né, eu vou só reescrever a minha equação 4x mais 6y igual a menos 10, ela é uma equação que é a mesma coisa de qualquer uma dessas duas aqui. Ela é a mesma coisa dessa e a mesma coisa dessa. Então, aqui eu vou isolar o y, porque aqui eu coloquei que vai ser x, né, a minha primeira coordenada. Já que eu tenho infinitos pontos, eu tenho que representar de forma algébrica. Para o segundo ponto, eu tenho que colocar como é que é a expressão gerada através do x. Então, aqui a gente vai isolar. Então, isso aqui, isolando, isso aqui vai ficar assim. 6y vai ser igual a menos 10. 4x tem um sinal aqui de positivo. Do outro lado fica negativo. E esse 6 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, quando eu divido, isso aqui vai dar menos 10 sobre 6, menos 4x sobre 6. Né? No caso, essa aqui está com a linguagem mais próxima das funções que se vê no primeiro ano. Então, meu x é o próprio. E quem é meu y? É tudo isso aqui. Menos 10 sobre 6. Então, essa daqui é a minha solução. Né? Todos os pontos que tem esse formato vão fazer parte dessa reta, né? Que é a única que tem aqui no meu sistema. Tá. Bom, eu sei que hoje eu falei mais do que vocês, né? Bem mais, inclusive. Eu vou só fazer a chamada aqui, né? No nosso horário aqui já praticamente morreu.
depois disso vocês estão liberados. Deixa eu só ver aqui o que falta. Né? Então, tem aqui escalonamento, tem a ideia do determinante e depois a regra de Cramer. Tá. Quer dizer, está faltando pouca coisa. Né? Então, a gente aqui está praticamente na última semana de fevereiro. Eu já fiz a chamada, eu vou até encerrar a gravação aqui, que esses comentários já não é mais tão referente à aula propriamente dito, né? Eu quero comentar com vocês só